Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico. Hoje vamos estar estudando a lição número 10. Jesus e a lei de Deus. Um assunto muito importante. Fique até o final desse vídeo para você entender esse assunto, porque é muito importante, tá? Se porventura você não fez as demais lições, os demais estudos, nesta mesma página estão lá os demais estudos, tá? Você precisa fazer os demais estudos, estudar os outros assuntos, os outros temas, porque são todos muito importantes, ok? Se você tem algum amigo que você quer que ele vá para o céu junto com você, copie o link desse estudo e manda para o seu amigo. Ou envie para todos os seus amigos, lembrando que os seus inimigos também precisam entender que Jesus vai voltar, esse mundo vai ser destruído e que ele precisa se preparar, tá? Essa notícia é muito importante você dar essa notícia para todas as pessoas, para todo mundo. Pega o link do estudo aqui, ó, e já começa a enviar agora, envia pelo WhatsApp aí, pelo Instagram, pelo Facebook, nas suas redes sociais, envie esse link para todas as pessoas que você conhece, ok? Muito bem. Então, vamos estar aqui estudando um tema muito importante, que é Jesus e a lei de Deus. A base da harmonia. Se cada um decidisse criar as próprias leis, não haveria vida em sociedade. O caos seria completo. Se a natureza não tivesse leis que a controlam, seríamos aniquilados. Nosso Criador é um Deus de ordem e de limites. Quando se opôs a Deus no céu, Lúcifer lançou dúvidas sobre o caráter divino. Insinuou que Deus seria injusto e a lei dele impossível de ser cumprida. Lançou sobre o Criador a sombra de seu próprio egoísmo e fez com que Deus parecesse tirano e controlador. Por ser nosso Criador, Deus conhece nossos limites e nossas capacidades. Por isso, sua lei preserva nossa vida e nos ajuda a conhecê-lo melhor. Ela não é uma restrição à liberdade, mas o firme fundamento para que tenhamos paz em um mundo de conflito. Estudamos agora sobre a lei de Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, os dois fundamentos. Mateus 7, versos 24 a 27. E o texto diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Os dois fundamentos. Em Mateus 5 a 7, encontramos a passagem bíblica conhecida como Sermão do Monte. Nela, Jesus ensinou o verdadeiro significado da lei de Deus, conhecida como os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. E corrigiu algumas interpretações equivocadas de sua época. No final do capítulo 7, Jesus usou uma comparação para falar sobre os alicerces da fé. Na história, 2 homens haviam construído suas próprias casas. Quem as olhasse de longe diria que eram excelentes construções. O homem que construiu sua casa alicerçada na areia é comparado aos que ouvem a palavra de Deus e não a colocam em prática. Por outro lado, os que a praticam são comparados ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. As palavras de Jesus são material de alta qualidade.
elas nos oferecem uma base sólida para resistir às tempestades da vida. Mas é a prática que fará delas o firme alicerce para uma vida segura e equilibrada. Qual é a principal diferença entre o construtor prudente e o insensato? Vamos entender este assunto no decorrer do nosso estudo de hoje, ok? Muito bem. Vamos para a primeira pergunta. Qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versos 36 a 40. Mateus 22, versos 36 a 40. Qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? O texto diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende o quê? Toda a lei e os profetas. Ou, é como se Jesus tivesse pegado os 10 mandamentos, e feito um resumo aqui, ok? Isso não significa que ele aboliu os 10 mandamentos, não. Ele deu uma explicação rápida para alguém. Alguém tinha dúvidas, né? E ele fez um esclarecimento rápido. Então, os primeiros 4 mandamentos referente a Deus. Os 6 últimos mandamentos, se trata do próximo. Então, o que é que o texto diz? Qual é o grande mandamento na lei? O grande mandamento são o conjunto dos dois, que Jesus está dizendo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande. Ele fez um resumo aqui dos 4 primeiros mandamentos. Ok? Se você pegar a lei, são 10 mandamentos, certo? Então Jesus resumiu aqui nessa primeira parte os 4. E agora qual é o segundo? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora ele pega os 6 outros mandamentos. Ok? Referente ao próximo. Tá? Vamos para a resposta. Então, qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? Resposta: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Tá? Resposta, ok? Vamos para a segunda pergunta. Como posso permanecer no amor de Deus? Como posso permanecer no amor de Deus? Abra sua Bíblia em João capítulo 15 e versículo 10. João capítulo 15 e versículo 10. E o texto diz assim: Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, olha o que o texto diz. Tá? Se guardares os meus mandamentos. Ok? Então, como posso permanecer no amor de Deus? Fazendo caridade ou guardando os mandamentos? Vamos lá. O que a Bíblia diz? Guardando os mandamentos. Então, é importante. Tá? Então, como posso permanecer no amor de Deus? Guardando os mandamentos de Deus. Ok? Terceira pergunta. A lei de Deus nos conduz a quê? A lei de Deus nos conduz a quê? Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e verso 24, versículo 24. Abra a sua Bíblia em Gálatas 3 e versículo 24. A lei de Deus nos conduz a quê? Então vamos lá. O texto diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei de Deus nos conduz a quê? Ao erro? À libertinagem? A Cristo? Vamos para a resposta certa. Então, a lei de Deus nos conduz a Cristo, ok? A lei, ela não salva, são obras, mas ela aponta para quem salva, ela aponta para Cristo,
Tá? A lei é como se fosse um espelho. Você olha no espelho e você vê uma manchinha no rosto. Se você não tivesse olhado para o espelho, talvez que você não viria aquela sujeirinha que está ali no seu rosto. Né? Você só viu aquela sujeira por quê? Porque você olhou para o espelho. Essa é a função da lei. A lei mostra que tem alguma coisa para corrigir. Mas você não consegue limpar, você não consegue corrigir. Quem é que vai fazer isso? Jesus. Então, a lei ela te conduz a Cristo. Né? Ela te conduz a Cristo, ok? Quarta pergunta. O que Jesus disse para aqueles que o amam? O que Jesus diz para aqueles que o amam? Abra sua Bíblia em João capítulo 14 e versículo 15. João capítulo 14 e verso 15. O que Jesus disse para aqueles que o amam? E o texto diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Vamos para a resposta. Nós temos três alternativas aqui. Primeira, apenas amem. Segundo, façam o bem. Terceiro, guardem os mandamentos. Vamos para a resposta correta? Guardem os mandamentos. O que Jesus disse para aqueles que o amam? Guardem os mandamentos. Tá? E os mandamentos são quantos? Os mandamentos são 10. Ok? A lei de Deus pode ser anulada pela fé? Ah, eu tenho fé, eu sou salvo pela graça, não preciso mais obedecer à lei. Lei é coisa do Antigo Testamento, não precisa mais estar obedecendo os mandamentos que tem na lei, já foi abolido na cruz de Cristo, não é assim? Que o diabo coloca na cabeça de um monte de crente por aí, né? Que a lei foi abolida e que não precisa mais observar. A lei de Deus pode ser anulada pela fé? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, ou confirmamos a lei, ou obedecemos a lei. Vamos para a resposta? Não, pois a própria justificação pela fé pressupõe a vigência da lei. Então, a lei não é anulada pela fé. Paulo, tá? O apóstolo Paulo está dizendo isso. Que a lei não é anulada pela fé. Não é porque você tem fé em Jesus que você não precisa agora aguardar os 10 mandamentos. Tá? É muito importante você observar os 10 mandamentos, ok? Muito importante. Vamos para a sexta pergunta. Jesus aboliu a lei? Será que Jesus chegou aqui e falou assim, olha, ninguém mais vai guardar a lei? Será que ele fez isso? Ninguém mais vai observar a lei, né? Ninguém mais. Será que ele fez isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 18 até o 19. Mateus capítulo 5, versos 18 até o 19. E o texto diz assim: Em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Preste bastante atenção nestes versos. Olha bem. Primeira parte diz aqui, ó. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo seja cumprido. Então, a lei de Deus, ela não foi quebrada. E o texto continua. Qualquer, pois, que violar. O que é violar? É desobedecer. O texto é claro. O texto é claro. Qualquer, pois, que desobedecer os 10 mandamentos. Né? Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos. É isso que Jesus está falando. É o próprio Jesus está falando. Olha, se você desobedecer os 10 mandamentos, tá? Se você desobedecer os 10 mandamentos, se você violar os 10 mandamentos, tá?
dá até uma tristeza no coração quando eu vejo muitos pastores ensinando nas igrejas que essa lei é a lei de Moisés. Ah, foi abolida a lei de Moisés. O próprio Jesus está dizendo aqui, ó, né? A lei não é de Moisés, a lei é de Deus. A lei é de Deus. E dá mais tristeza ainda é quando você vê muito crente que não estuda a Bíblia. Se o pastor fala para ele que ele vai para esse buraco aqui, ele entra no buraco que o pastor mandou. Se Jesus mandar ele para uma direção, ele não quer ir. Mas se o pastor manda, ele vai. Não obedece a Jesus e quer obedecer o pastor. No final, no dia do juízo, você vai prestar conta para quem? Para Jesus ou para o pastor? Nós vamos prestar conta para Jesus. Então precisamos seguir a Jesus e não pastor, e nem padre, e nem líder religioso. Você não deve seguir liderança religiosa. Siga a Jesus. E Jesus está falando, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens. Tem muita gente ensinando a mentira. Será chamado o menor no reino dos céus. Ou, não vai entrar lá, porque nós, né, seremos iguais no reino do céu. Porém, que os que o cumprir e assim ensinar será chamado grande no reino dos céus. Tá? Então é importante que você entenda isso. É importante. Se o pastor da sua igreja falar assim, olha, os 10 mandamentos foi abolido, você fala, é mentira. Porque Jesus falou que não foi. E Jesus foi mais além, olha, se você continuar contando essa mentira, você vai perder a sua salvação. Fala para o seu pastor, ou para o membro, ou para a liderança, ou para o padre, quem quer que seja, que está ensinando você a mentira, fala para ele, olha, se você continuar ensinando essa mentira, você pode perder a sua salvação. Tá? Você tem que ser claro, ok? Então vamos para a resposta. Jesus aboliu a lei? Não, Jesus veio a este mundo para cumprir a lei de Deus e não para aboli-la. Aí tem gente que fala assim, ah, mas ele cumpriu a lei. Tem pessoas que dizem assim, né? Cumpriu. Já que ele cumpriu, a gente não precisa obedecer mais. Se você ler todo o texto aqui, você vai ver que o próprio Jesus está mandando você obedecer. Você entendeu? O próprio Jesus está mandando você obedecer a lei. O texto todo. Agora, o que é cumprir a lei? Que muita gente, né, pega nessa parte do cumprir e fala que o cumprir é não obedecer. Ele faz uma confusão toda com o texto, tá? Jesus veio cumprir a condenação da lei. A lei condena toda a raça humana à morte eterna. Toda a raça humana estava condenada pela lei. Pela lei. Qual foi o mandamento que Adão descumpriu lá no início de tudo? O 5º mandamento. Ele desonrou seu pai. Desonrou a Deus. Então Adão descumpriu. Então Adão e os seus herdeiros, toda a raça humana, estava condenada. Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir o quê? A condenação da lei. Ele foi morto. Ele morreu. A lei dizia, certamente morrerás, certamente morrerás. E Jesus morreu. A condenação era o quê? Era a morte de alguém. Era a morte. E ele morreu para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna. Agora, por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Vamos continuar descumprindo a lei? Isso é o que o diabo quer que você faça. Tá? O diabo ele pregou lá no céu e convenceu até essa parte dos anjos e trouxe para a terra. E agora ele está querendo te jogar no inferno, falando para você que a lei de Deus foi abolida, sendo que o próprio Jesus disse que não foi abolida. Ok? Então fique atento, vigia, tá? Vamos para a 7ª pergunta. Deus tem um povo que guarda a sua lei nos últimos dias deste mundo. Não, é uma pergunta. Deus tem um povo que guarda a sua lei nos últimos dias deste mundo? Será que Deus tem um povo especial que guarda os mandamentos? Será que tem? Então vamos lá para a Bíblia, né? Tudo aqui é Bíblia, né? Tudo aqui é Bíblia. A gente não trabalha com achismo. No nosso estudo, a gente não explica achismo. A gente explica a palavra de Deus, ok? É a Bíblia. Cuidado com achismo, tá? Cuidado. Se o seu pastor tá te explicando um achismo, foge dele. Se o padre está te explicando um achismo, foge dele. Tem que mostrar na Bíblia. Ok? E o que é que a Bíblia fala? Será que Deus tem
Um povo especial que guarda os mandamentos nos últimos dias? Apocalipse 14, verso 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 12. E o texto diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São duas coisas, olha só. O povo de Deus, nos últimos dias, guarda os mandamentos. Quantos são os mandamentos? São 10. E aceita Jesus como seu Salvador. Entendeu? Então, você precisa entender isso. A função dos 10 mandamentos é o que é? É mostrar aonde estamos falhando. E Jesus faz o quê? Ele nos transforma. Ele opera o milagre. O que o diabo fala? É impossível guardar os 10 mandamentos. O diabo prega por isso aí, né? É impossível, é impossível. O diabo prega na boca dos crentes e dos pastores. É impossível, é impossível. Essa é a pregação do diabo. E Jesus fala: guarde os mandamentos, mas venha a mim, porque eu vou transformar você. Eu vou fazer uma transformação na sua vida. Eu vou derramar o meu espírito sobre você, a tal ponto que você, naturalmente, através do poder do Espírito Santo, vai observar os mandamentos de Deus. O ser humano na carne não guarda. E é isso que o diabo prega. Mas no Espírito, em Jesus, você vai guardar os mandamentos de Deus. Vai observar, porque é isso que Jesus quer. É isso que ele quer. Ok? Resposta: Deus tem um povo que guarda a sua lei nos últimos dias deste mundo? Sim, Deus tem um povo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, nesse exato momento, a primeira coisa que você tem que fazer: verifica se a sua igreja guarda os 10 mandamentos. Se não guarda, saia dela. Saia urgente. Porque você está no lugar que está pregando algo contra a palavra de Deus. Está indo contra a pregação de Jesus. Você não pode ficar dentro de uma igreja que não vai te conduzir para o céu. Se essa igreja está pregando contra os 10 mandamentos, esta igreja está utilizando os argumentos do diabo. Os argumentos que o diabo usou no céu, falando que ninguém precisava guardar a lei de Deus no céu. A terça parte dos anjos do céu desceram com ele, e ele está aqui na terra fazendo isso. E pior, ele está usando a boca de pastores e de líderes religiosos para convencer pessoas que os mandamentos de Deus já foram abolidos. Mas acabamos de ler aqui que Jesus fala, não sou eu quem fala, é Jesus que fala, que os mandamentos não foram abolidos, ok? Muito bem. Nessa lição de hoje, nós aprendemos tudo sobre a lei de Deus. Eu sugiro agora, você abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, para você conhecer os mandamentos de uma forma bem detalhada. Todos os mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que é o sábado. Ok? Inclusive o quarto. O sábado, o quarto mandamento, não foi abolido. Não foi abolido. Ok? Compromisso de fé. Desejo aceitar Jesus como meu salvador pessoal e me comprometo a observar a lei de Deus. Se você tem esse desejo no seu coração, feche os seus olhos agora e ore junto comigo. Querido Deus e Pai eterno, nós queremos nesta hora te agradecer por esta oportunidade de conhecer mais esta verdade, Senhor. Queremos te pedir o teu perdão e a tua misericórdia. Eu quero te pedir uma bênção especial para este teu servo, essa tua serva que está agora fazendo esse estudo, Senhor, esta lição. Se porventura, até então, ele tem vivido num ambiente religioso que não prega a verdade, eu quero clamar nesta hora que tu derrame o teu espírito sobre este teu servo e esta tua serva, e que ela possa tomar uma decisão de frequentar a igreja da Bíblia, a igreja do Apocalipse que acabamos de ler. Guarda os mandamentos de Deus e tenha a fé de Jesus. Derrama o teu Espírito Santo, Pai, sobre este teu servo, sobre esta tua serva. Se porventura este teu servo, essa tua serva tem enfrentado uma luta espiritual muito grande, que nesta hora tu possa clarear, iluminar a mente
com a tua palavra, com as tuas verdades, Senhor. Eu oro ao Senhor não porque exista algum tipo de mérito em mim, mas eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, amém. Se porventura você ainda não conhece uma igreja adventista, eu sugiro para você fazer uma visita agora. Vá visitar uma igreja adventista. Assim, temos cultos na igreja lá, no domingo, na quarta, no sábado. Tá? No sábado é 8h45 da manhã. No domingo, 19h15. Tá? Na quarta-feira, 19h15. Faça uma visita. Procure lá o diácono, um ancião, um líder da igreja, para ajudar você a entender mais esse assunto que acabamos de estudar aqui. Ok? Está abençoado, está abençoada em nome de Jesus e até o nosso próximo estudo.